Dando início às primeiras atividades que você vai realizar aqui na GHFly, eu vou acompanhar vocês nessa primeira semana com a GHFly University, que é a nossa universidade corporativa da GHFly. Iniciando essas atividades, a primeira atividade que a gente vai realizar em conjunto é o Onboard Training, que nada mais é que um treinamento de entrada à GHFly. A ideia é te preparar de diferentes formas, com diferentes atividades e diferentes conteúdos, para que você possa ter um bom início na GHFly em termos de preparação e conhecimento. Como que vai funcionar então? A gente vai começar com conteúdos relacionados ao Google, então conteúdos que abordam diferentes aspectos da publicidade do Google. Por exemplo, publicidade na rede de pesquisa, dentro da rede de display, publicidade gráfica, publicidade em vídeo para dispositivos móveis, Google Shopping e, por último, a ferramenta que é responsável por toda a análise desses dados, que é o Google Analytics. Então, isso dizendo respeito ao Google. Mas a gente também vai estudar outros tipos de produtos, outros tipos de plataformas. A gente também vai estudar conteúdos relacionados ao Facebook, por exemplo, Instagram, Messenger. Então, todas as plataformas que a gente tem aí relacionadas ao Facebook, a gente também vai estudar. Esse estudo, ao longo dessa primeira semana, vai acontecer em diferentes atividades. Quais serão essas atividades? Tudo começa com a atividade de exposição. Então, a gente vai ter exposições específicas e dedicadas para cada um dos produtos que eu mencionei com vocês. Por exemplo, Search, que é então a rede de pesquisa do Google. Tudo vai começar com a exposição desse tema. A exposição desse tema ela pode acontecer tanto de forma presencial, quanto através de materiais online que a gente já tem separado aí para você poder estudar. Logo após a exposição desse tema, a gente vai seguir com a próxima atividade, que a gente chama de atividade de experiência. Na atividade de experiência, a gente vai selecionar um profissional que já tem muito contato com esse produto e já tem muita experiência para poder compartilhar um pouco com você como que é o dia a dia desse produto na prática. Então a gente vai sair um pouco do teórico e a gente vai começar a trazer como que é esse produto na prática. Quais são as estratégias que a gente pensa por trás desse produto? Como que a gente faz a aplicação disso? E em seguida a gente vai para a nossa atividade de venda. O que é a atividade de venda? É a elaboração de um pitch de até 5 minutos, onde você pode defender quais são os principais diferenciais desse produto. Então a ideia é que a gente tenha em mente uma aplicação prática do nosso dia a dia, em contato com um cliente, por exemplo. E por último, a gente também vai ter atividades dedicadas aos certificados de Google e também de Facebook. Vamos detalhar um pouco melhor, então, essas atividades que a gente vai trabalhar aí ao longo da primeira semana. A gente tem um cronograma para isso e que vai seguir exatamente como apresentei para vocês o fluxo de conteúdos e também atividades. Exemplificando, a gente começa então com Search, por exemplo, a gente começa a apresentação, a exposição do conteúdo de pesquisa de Google. Em seguida, a gente vai para uma atividade de experiência relacionada ao conteúdo de pesquisa de Google. E por último, a gente vai trabalhar com um certificado. Mas como o certificado envolve muito mais conhecimento, muito mais preparo e estudo, a gente vai dar continuidade nas atividades relacionadas a certificações somente no final do nosso onboarding. Então, nessa primeira semana, a gente só vai se preocupar com a exposição dos temas, com o bate-papo com os nossos profissionais e com a elaboração dos pitches, bem como a apresentação também desses pitches. Então, a gente tem, por exemplo, no primeiro dia, as atividades de search, como eu falei nesse fluxo, depois display, YouTube, em seguida shopping, dispositivos móveis e por último Google Analytics, junto obviamente com o Facebook, Instagram, Messenger. Então esse é o cronograma que a gente vai seguir dia a dia, seguindo aquele fluxo de atividades. A ideia é que a gente possa se preparar em relação a todos esses conteúdos com diferentes tipos de atividades, para que você possa estar bem preparado, não só em termos de ter conhecimento, mas também saber trazer isso para a prática e, principalmente, saber vender e argumentar isso com os nossos clientes. Algumas informações complementares que tem nesse material, mas algumas informações que são importantes eu já adiantar para vocês. Dentro desse material, a gente tem aqui informações complementares. Então, cada um dos títulos ali, eles são clicáveis e eles vão direcionar você diretamente para o material relacionado ao conteúdo estudado. Então, a gente tem aqui Search, Display, YouTube, Shopping. Todos os materiais estudados vão estar disponíveis aqui dentro. E por último, acho importante ressaltar, a gente vai ter aqui o glossário. O que é o glossário?
É um material que compila as principais métricas, os principais KPIs, indicadores de desempenho, para cada produto. Então, quando a gente está falando em pesquisa, quais são as métricas que você tem que ter em mente? Quando a gente está falando em vídeo, são métricas diferentes, são objetivos diferentes. Então, isso aqui é um resuminho bem simples, mas que pode te ajudar aí, pelo menos nesse início conosco. A gente também tem aqui nesse material algumas explicações bem breves sobre como é a atividade de experiência com os nossos profissionais, uma outra explicação sobre o pitch, como que vai funcionar, e por último, o nosso cronograma de certificados. Como funciona? Como a gente está falando de certificação, que envolve um preparo, um estudo, porque algo que a gente leva muito a sério aqui dentro são as certificações. Então, hoje, todos os nossos profissionais têm todas as certificações que você vai estudar. A gente trabalha com, a partir da segunda semana, você vai ter toda a semana para poder se preparar e realizar esse certificado. A partir da semana, você já vai estar envolvido nas suas atribuições e, paralelamente, você vai conseguir trabalhar com o estudo aí dessas certificações. Eu vou me reunir 30 minutos com vocês antes da realização dessas certificações para poder tirar qualquer dúvida e também posteriormente à realização da certificação eu também posso me reunir para tirar qualquer dúvida que tenha restado em relação a esse conteúdo. Mas então a gente vai trabalhar de maneira semanal, então a gente vai levar aí cerca de 10 semanas para conseguir tirar todos os certificados, mas pode ficar tranquilo, que você vai realizar eles aí paralelamente com o seu trabalho e é sempre um por semana. Então você vai ter bastante tempo aí para se preparar, tirar dúvidas e estudar todos esses conteúdos. Para poder complementar os materiais que já vão estar disponibilizados nessa apresentação, então, introdução ao Facebook, campanhas de Instagram, campanhas de Messenger, vídeo e também alguns outros tipos de anúncio. A ideia é que, estudando todos esses materiais que eu já mencionei com vocês, estudando todas e realizando também todas as atividades que eu também mencionei, a ideia é que você possa ter uma primeira semana de total imersão dentro da GH, conhecendo nossa estrutura, conhecendo nossas atividades e principalmente se aprofundando nesses conteúdos, que são os conteúdos básicos e fundamentais para a gente poder trabalhar no dia a dia. E aí sim, com a realização de todas essas atividades, estudando todos esses conteúdos, você vai poder ter um início bem mais preparado, bem mais tranquilo e uma segunda semana aí cheia de atividades e com muito mais segurança, que é o grande objetivo que eu tenho aqui com a GHFly University. Obrigado.